Todos sabemos que a AIMA tem muitos problemas de funcionamento, mas que confiança é que nos pode merecer um organismo que dá ordem de expulsão a uma criança? Bom, acho que isto só deixa evidente que realmente a AIMA foi um erro. E nós tínhamos uma polícia que tinha uma componente policial e administrativa, que era o CEF, que funcionava bem dentro das suas limitações. Houve aqui uma embirração que quiseram a todo o custo extinguir o CEF e não só deixaram essa própria instituição ali no limbo durante algum tempo, que ajudou a acumular processos. Depois, sem a devida transição para a AIMA, passam-se todos os processos e agora temos uma situação que é caótica. Esta de hoje só vem demonstrar realmente aquilo que se passa na AIMA. Agora, quando nós perdemos todo o know-how que havia no CEF, quando fomos, ao longo dos anos, descapitalizando o CEF, agora a AIMA continua com enormes desafios, é a situação que nós temos. E depois temos situações de processos e processos que demoram imenso tempo, pessoas que não conseguem fazer as suas marcações na AIMA. Há ainda o ridículo de a AIMA ter feito aquela espécie de... fez um protocolo com a Ordem dos Advogados para que um conjunto de advogados e solicitadores fossem ajudar a despachar processos e desde dezembro que estas pessoas não são pagas, mas continuam a receber processos. E, portanto, no fundo aquilo que sobra é que realmente a AIMA foi um erro, a criação da AIMA foi um erro, a extinção do CEF, e depois temos situações como estas que são, acho que para qualquer pessoa são inaceitáveis, não é? Não faz sentido nenhum os pais terem autorização para ficar e uma menor de 9 anos receber uma notificação para abandonar o país, não é? Acho que quando a AIMA faz isto, está a fazer, obviamente, um mau serviço ao país e também um mau serviço a estes cidadãos, que ainda por cima são pessoas aparentemente cumpridoras e que estão cá absolutamente legais. Miguel, a AIMA, de facto, é um problema sem solução, porque temos assistido a uma série de questões já desde o início da sua fundação e aparentemente nada melhorou nos últimos anos. Não, porque a avalanche administrativa foi colossal. Mas também é preciso dizer que houve aqui um conjunto de forças que também sempre criaram obstáculos para a resolução de alguns problemas. Vou dar um exemplo. A propósito da lei dos estrangeiros, aquela que foi, não é da nacionalidade, dos estrangeiros, aquela que foi para o Tribunal Constitucional e veio de lá com umas impugnações por inconstitucionalidade. O Presidente da República, no pedido de fiscalização que fez, e depois os juízes do Tribunal Constitucional, consideraram inconstitucional uma norma dessa lei, feita na altura pela maioria no Parlamento, com o PSD e o Chega, e o Liberal depois também votou, já não lembro se votou logo na primeira vez, se votou na segunda, já não me recordo. Era uma norma que dizia respeito a quê? A limitar o acesso aos tribunais administrativos, que estavam também, como a AIMA, totalmente entupidos, ou melhor, despachavam tudo para entupir ainda mais a AIMA, de imigrantes que, aliciados por advogados, não conseguiam fazer estas marcações porque a AIMA estava em colapso total operacional, e então recorriam aos tribunais administrativos para passar à frente da fila, digamos assim. O que não resolvia nada, o caos era exatamente o mesmo. Quando há uma norma nessa lei que tenta racionalizar o acesso aos tribunais administrativos para garantir que aos tribunais administrativos chegam reclamações justificáveis e mais racionais, isso é considerado inconstitucional pelo Presidente da República e pelo juiz do Tribunal Constitucional. Portanto, a malta também não andou aqui a ajudar. A Cristina Rodrigues já o disse, mas vale a pena repetir. Isto, o colapso administrativo da AIMA, a par do volume de imigração que tivemos, são exclusiva responsabilidade de António Costa e dos ministros da Administração Interna, que António Costa teve que, por acaso, até incluir o atual líder da oposição. Ou melhor, o co-líder da oposição, já que agora temos dois, não é? O João Luís Carneiro. O João Luís Carneiro tem que ter grandes pororitos a falar nisto. Espero que fale com algum pudor. Porque a grande medida da responsabilidade é deles. Porquê? Primeiro porque foi a história do CEF, que teve que se desmantelar para salvar a reputação do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Uma coisa que sem nenhum escrúpulo que António Costa fez, não tem escrúpulo nenhum. Mas depois foi ao mesmo tempo a abertura das fronteiras a um volume de imigração para cuja regularização o Estado português não estava preparado. E, portanto, abusos de erros administrativos da AIMA ou de negligência administrativa da AIMA. Esta é particularmente grave, porque, como disse a Cristina e o Carlos Guimarães Pinto, quer dizer, separar uma criança aqui de por cima, toda ela portuguesa, quer dizer, ela está aqui desde os meses, ela não conhece o país sequer, mas separá-la dos pais é uma enormidade moral que ninguém pode pôr em causa. Mas houve muitos, centenas, milhares de erros e defeitos administrativos, digamos assim,
que nunca foram falados. Mas, Eu Miguel, tentei chamar- a verdade é que dizer- deixa-me só fazer esta pergunta e depois tenho a certeza que vais voltar a esse ponto. Vou. Eu sei que sim. Vou. Mas não há nenhum tipo de culpa para estes últimos 2 anos de governação de AD que, de facto, ainda não conseguiram ainda. pôr a AIMA Não conseguiram. a Não funcionar de conseguiram. forma eficaz. Melhoraram determinados aspectos para despachar algum determinado tipo de processos, mas se ainda estamos expostos a esse erro, então há uma coisa ainda de muito grave se passa. Eu não digo que não, mas deixe-me chamar a atenção para outro ponto. Até porque está relacionado com, outra vez, as impugnações do Tribunal Constitucional da Lei dos Estrangeiros. Um dos pontos mais discutidos da lei que foi aprovada no Parlamento dos Estrangeiros dizia respeito ao período mínimo até se poder haver reagrupamento familiar dos imigrantes que estavam cá. Que grandes ataques à democracia, ao Estado de Direito, porque tinham que esperar 2 anos e não sei o quê. E havia Estados europeus onde era menos. Mas houve uma coisa que nunca ninguém mencionou. Por acaso eu mencionei várias vezes, mas ninguém ligou. É que quando houve o caos administrativo do final do CEF e da AIMA, onde pura e simplesmente não se passavam os processos para sequer iniciar o pedido de autorização de residência, não havia reagrupamento familiar para ninguém. Não houve reagrupamento familiar para ninguém, porque o processo nem sequer tinha começado. Não avançava, claro. Então, nessa altura, tantos paladinos do Estado de Direito, nós tivemos aqui dezenas, centenas de milhares de imigrantes que nunca tiveram direito a reagrupamento familiar. Porquê? Porque não estava na lei. Estava na lei! Só que o colapso administrativo desta agência não o permitia. Pois. Portanto, não é tão escandaloso como isto. Porque a criança está com os pais e, quer dizer, ela é portuguesa, a criança, ela está ali com os pais. E tirar uma criança daquelas das mãos dos pais é uma coisa inconcebível. Mas então e os outros todos que vieram para cá, estavam cá há não sei quanto tempo a trabalhar e queriam fazer o reagrupamento familiar, a que tinham direito segundo a lei. E não podiam, porque simplesmente o Estado português tinha caído em colapso Por operacional. causa administrativa, exatamente. Quando António Costa sai do governo, ele deixa o Estado português em várias frentes, em várias dimensões, em colapso operacional. Como neste caso, e convém dizer isto, até para a esquerda que está sempre, que diz que está ao lado dos imigrantes contra os fascistas que querem fechar as fronteiras. Quando esse colapso operacional afetava só os imigrantes, sim, as centenas de milhares de imigrantes que nós cá tínhamos, ninguém estava preocupado, porque eram os imigrantes que eram afetados. A malta nem sequer sabia que eles passavam um inferno para começar o pedido de autorização de residência. Eram imigrantes, estavam-se nas tidas. Se fosse o SNS, estava tudo muito preocupado. Se fosse outra coisa qualquer que envolvesse portugueses, estava tudo muito preocupado. Como eram os imigrantes a sofrer, ninguém queria saber. Só se lembraram que os imigrantes estavam a sofrer quando a lei para tentar regular isto tudo foi aprovada. Só mais uma nota e o calmo. Vamos avançar. Houve outra falha muito grave dos serviços administrativos no acolhimento dos imigrantes. E há ampla documentação sobre isso, que foi, de acordo com a lei, a verificação dos cadastros criminais que não foram feitos. Que não foram feita essa verificação. Isso é um erro administrativo. Claro que não envolve uma tragédia familiar, com certeza que não. Mas é uma violação da lei. É uma violação da lei do Estado português. E foi violada aos milhares. E porquê? Porque as pessoas não estavam interessadas em cumprir a lei? Não. Porque o Estado tinha, nesta frente, do acolhimento dos imigrantes, da regularização dos imigrantes, da legalização dos imigrantes, tinha caído em colapso. E, pelos vistos, ainda não saímos dele. Posso só acrescentar uma coisa? Sim, Cristina. Por causa dessa questão que estava a perguntar ao Miguel sobre a responsabilidade deste governo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a maior responsabilidade é do Partido Socialista. Mas a verdade é que eu acho que também este governo não tem conseguido ter as soluções adequadas para o problema. E é verdade que era importante alterar a lei dos estrangeiros, era importante alterar a lei da nacionalidade, mas há um problema grande de falta de recursos e de organização. E, por exemplo, quando aconteceu aquela situação que foi muito falada, daqueles... agora não tenho a certeza se eles eram marroquinos, mas que entraram pelo Algarve de barco. Exatamente. Depois, eles não eram requerentes de asilo, tornaram-se. A AIMA recusou o pedido e, portanto, a lei atual obriga a que fiquem 30 dias no centro de acolhimento temporário. Passados esses 30 dias, eles desapareceram, portanto, fugiram. O Governo, para resolver este problema, em vez de dar mais meios, lá está, à AIMA, aos tribunais, às polícias, aquilo que vem agora a apresentar é uma prorrogação do prazo, que em vez de ser 30 dias, se eu não estou em erro, passa para 9 meses. Ora, nós não vamos conseguir resolver a problemática a aumentar prazos, nestas circunstâncias em particular. Tem que haver meios. E sem meios nós não vamos sair deste lodo administrativo em que estamos. Carlos, para finalizarmos este tema, quero acrescentar alguma coisa em relação ao uma coisa só meio? muito rápida, Rosa. Uma coisa a propósito Falar disto. sobre a Hungria. Eu trouxe, na segunda-feira aqui à noite, trouxe números sobre este problema que dizia respeito. Números do Eurostat para 2024. Portanto, números fechadinhos oficiais. Ao longo dos últimos 5 anos, um número de ordens de devolução dos imigrantes que não estavam em situação legal tinham que regressar aos seus países de origem e o número de processos que realmente tinham sido executados, de pessoas que tinham voltado. E, embora as ordens de devolução fossem mínimas nos anos anteriores, porque já sabemos que isto era uma rebaldaria,
o número de devoluções estava mais ou menos a par e passo com o das ordens de devolução. Em 2024 é uma disparidade brutal. Quer dizer, há quase 24 mil ordens administrativas e judiciais de devolução daquelas pessoas ao país de origem e apenas 700 retornos. Que é uma disparidade que nós nunca tivemos. Isto para dizer o quê? Que isto também, quer dizer, quando se diz é preciso reforçar com recursos, eu dá-me a ideia que o volume é de tal ordem que aumentar recursos pode ser como abstração, evidentemente, uma solução. Mas, repara, mas para os meios que nós temos... Os tribunais administrativos já são os mais morosos que nós temos. Pois são. Estes processos vão precisamente para os tribunais Por administrativos. isso é que eu não sei se o Governo tem muita Não tem alternativa a como aumentar isto- os prazos, porque realmente nós estamos perante uma avalanche administrativa que esmagou a organização do Estado. E que depois dão em casos completamente infelizes como Sim. este, mas, Sem dúvida. Mas, pelo menos este- este, mas, Rosa, pelo este menos terminou bem. Terminou, mas há muitos que nós não Há sabemos. muitos Exatamente, que não terminaram exatamente. bem, mas houve muitos que não terminaram bem. Esse é que é o Precisamente. ponto. Carlos, na reportagem, ainda antes do erro ser corrigido, ouvíamos a mãe desta criança dizer que vivia aterrorizada, naturalmente, com a possibilidade da criança ser detida e obrigada a abandonar o país. A minha pergunta é, isto é admissível num Estado de Direito? Como é que chegámos aqui? Obviamente foi um erro, mas foi um erro que durou 9 dias. Esta família viveu um pesadelo durante 9 dias e não sabemos o que é que teria acontecido se o fosse caso noticiado, não tivesse sido tornado público. Acho um caso horrível. Eu coloco-me na pele daqueles pais e imaginar só a possibilidade de ver afastado da minha filha. Acho que é inadmissível. É um erro grave, mas é um erro administrativo. Portanto, é bom que isso fique muito claro. Não resulta de todo da lei que foi aprovada, não é um dos casos que está contemplado na lei de todo. Portanto, isto é a AIMA a cometer um erro contra a lei e um erro grave contra a família também. Seria muito grave se fosse concretizado. Ao que sabe, não vai ser concretizado e ainda bem, só esperemos que estes casos não voltem a acontecer. Mas, mais uma vez, esta parte é muito importante, para que não se fale, isto não decorre da lei. Portanto, isto não tem nada a ver com a lei que foi aprovada, não decorre dessa lei, decorre da falta de meios que a AIMA tem e da falta de capacidade que hoje tem para processar todos aqueles casos. Aliás, foi exatamente isso que eles escreveram na nota que enviaram à imprensa, dizer que estão a lidar com muitos casos e que estes erros podem acontecer. Ora bem, erros deste tipo, com crianças, separar crianças de família, não podem acontecer.